CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, o CEAP, a nossa casa de amor. Hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o nosso companheiro Ricardo Gembarovski, que vai fazer hoje o estudo do Evangelho. A gente vai dar continuidade ao capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o item a ser estudado hoje é o item de número 10, que são as instruções dos Espíritos, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o trabalhador da nossa casa, o Carlos. E a sustentação é do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição hoje é a lição de número 130, que tem como título Tristeza. Eu vou passar alguns avisos para vocês. Mas tem um aviso aqui que é muito importante, que eu só vou dar no final, quando os trabalhadores já estiverem aqui, que a maioria está lá no trabalho de cura, que é referente às sacolas do final de ano de Natal. E eu vou começar falando que em outubro nós vamos ter um encontro na nossa casa sobre Kardec. A gente já tem ali fora os dois encontros que nós teremos na nossa casa. O de outubro, que fala sobre Kardec, e em novembro nós teremos o encontro de Jesus. Então vocês já vão se preparando. Os dois vão acontecer sempre, como os encontros na nossa casa são sempre no domingo, de 9 às 12. Então, todo mundo já vai se organizando, porque realmente vão ser dois encontros imperdíveis. Kardec em outubro, Jesus em novembro. Mudou o horário? Não, a Dilane pediu para ter alguma coisa antes. Nos dois. De outubro. Então, o Carlos está me informando aqui que o horário do encontro de outubro de Kardec é às 8 da manhã, não às 9, conforme eu havia dito. Então, estão todos convidados, porque realmente são dois encontros imperdíveis. E está ali, já ali fora, os cartazes, ficaram muito bonitos, todos os dois. Então, vamos lá, gente. A gente tem o atendimento fraterno, que funciona sempre depois da nossa palestra. Então, se algum de vocês tiver a necessidade de algum esclarecimento, sempre esse esclarecimento é sempre com base na nossa doutrina espírita. Você tem alguma dificuldade, esteja passando por algum momento de aflição, alguma doença, então, se tiver necessidade, é só continuar sentadinho no lugar de vocês depois do estudo, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Por isso que a gente pede sempre para que desligue o celular, porque o celular realmente ele tira toda a concentração da gente. Esses lugares ali do fundo, gente, eles são destinados a quem está no tratamento. O tratamento acontece sempre na quarta-feira, nas 3 reuniões que a gente tem. Então, como a gente já sabe que quem saiu lá da sala do tratamento já recebeu o passe, a gente destina aqueles lugares da parte de trás para que eles já fiquem ali, e os médios aqui já sabem que quem está sentado ali já recebeu o passe. Então, a gente pede sempre que
vocês sentem na parte de baixo daqui do salão. A nossa obra social está indo de vento em popa. Sábado, a gente já está atendendo 250 e alguma coisa aqui, famílias assistidas pela nossa casa. Então, a gente está sempre pedindo ajuda para a composição da cesta básica dessas famílias. E os itens da cesta básica são aqueles normais: arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, pó de café, farinha. A gente tem ali fora também um adesivo com todos os itens que compõem a nossa cesta básica. E a gente tem sempre gente aqui no SEAP, sempre tem gente aqui, mesmo que a porta daqui da frente esteja fechada, é só dar a volta ali na garagem, subir, que sempre tem, as meninas estão sempre aí lá na cozinha para atender, para receber doações, para tudo isso. Então, eu vou passar agora para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Gente, esse livro é muito bonito. É um livro belíssimo. Quem quiser adquirir, na nossa livraria tem. Aproveita para conhecer a nossa livraria, que tem a variedade de títulos ali está enorme. E a lição de hoje é a lição de número 130, que tem como título Tristeza. E Emmanuel nos traz um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E esse versículo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. E Emmanuel, desse versículo, ele nos traz a seguinte explanação: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque já sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, vamos agora fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, esse nosso mestre e irmão tão querido, por termos mais uma vez conseguido chegar à Tua casa para o estudo do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos receber essa lição que será trazida para o nosso companheiro Ricardo, nosso irmão, que esse estudo que ele fez com tanto carinho
possa penetrar no coração de cada um de nós que aqui chegamos. Agradecemos também a esses irmãos que aqui desde tão cedo se encontram preparando o ambiente para nos receber com tanto amor. Ao nosso querido altivo diretor espiritual da nossa casa, Dr. Herman, Antônio de Aquino e tantos outros espíritos e irmãos amorosos. Que seja assim, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão. Que possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho, Senhor, na noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 10, para que o Ricardo possa iniciar o estudo. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerra-se o destino dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ricardo, bom estudo. Obrigado. Vai até 10 para as 8. Tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. A nossa proposta na noite de hoje é justamente nós refletirmos um pouco sobre a mensagem que está contida aqui no Evangelho, em particular no item de hoje, que fala uma mensagem linda de Paulo, que fala sobre a caridade. E para a gente pensar um pouco sobre esse assunto, o que é a caridade, qual o conceito de caridade, o que Paulo fala sobre a caridade, o que Jesus deixou sobre esse tema tão importante que é caridade. E será que nós realmente, será que estamos praticando a verdadeira caridade, como esses espíritos nos informam, ou temos algo ainda a ajustar para que possamos colocar algo em prática, ou até mesmo iniciar essa prática tão benéfica para o nosso espírito? E a mensagem de Paulo é uma mensagem longa, não é uma mensagem curta. Eu vou deixar de dever de casa para vocês a mensagem na íntegra, mas eu destaquei pontos dessa mensagem, os mais importantes, não toda ela é importante, com certeza, mas pelo menos os mais importantes, para que nós possamos pensar aqui em conjunto. O tema é: fora da caridade não há salvação. E quando eu li a mensagem, quando eu vi esse título, essa chamativa, a primeira pergunta que me veio na mente foi a seguinte: ok, o que é caridade? O que os espíritos disseram a Kardec sobre caridade? Para fazer justamente esse cruzamento de informações entre o que está lá no Livro dos Espíritos sobre caridade versus a mensagem que Paulo nos deixou sobre esse tema. E lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade justamente sobre isso. Desculpa. O que é caridade? E a resposta foi a seguinte, bem direta e objetiva, dada pelos espíritos a Kardec: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No movimento espírita, nós carinhosamente batizamos essa resposta como o BIP. BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, segundo Jesus, que a pergunta foi justamente sobre essa, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles responderam:
benevolência para com todos, ou seja, vamos fazer o bem a todos. E esse todos, nós podemos compreender os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos desejam mal, que querem nos prejudicar de alguma forma. Vamos também fazer a caridade com essas pessoas. É difícil? Muito. Mas a orientação que foi dada é justamente essa. Indulgência com as imperfeições dos outros. Ou seja, para que nós possamos ter a compreensão que todos nós que aqui estamos encarnados nesse planeta ainda de provas e de expiação, nós somos espíritos o quê? Imperfeitos. Estamos em evolução. Então, todos temos defeitos. Todos temos limitações. E precisamos enxergar um ao outro diante dessas limitações. Isso é indulgência. Nós temos essa consciência de que eu estou num momento evolutivo, ele está em outro momento evolutivo, ela está em outro momento evolutivo, todos diferentes. Todos diferentes, cada um possui uma história espiritual. E temos que respeitar esse momento de cada um. Essa é a indulgência com as imperfeições do outro. E perdão das ofensas. Perdoar. Você realmente perdoar não é assim, eu te perdoo, você me ofendeu, eu te perdoo, e daqui para frente é vida nova. Não é isso. O perdão é muito mais além disso. O perdão é justamente você ter essa consciência plena, é trazer para dentro do coração a benevolência, a indulgência, e você enxergar o outro como seu irmão de jornada, como seu irmão de caminhada, e ter a consciência plena de que ele errou, ela errou, como eu também poderia ter errado, eu poderia ter falhado. Vamos juntos, estamos aqui aprendendo, um com o outro. Então, a caridade que Jesus nos deixou tem essa definição, tem esse conceito, é o famoso BIP. E voltando agora para a mensagem deixada por Paulo, Paulo começa a mensagem, até um trecho aqui que a nossa querida irmã leu aqui logo no começo, que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, na terra e no céu. Esse destino dos homens, nós precisamos entender qual é o nosso destino dentro dessa introdução deixada por Paulo. Esse destino que ele está se referindo aqui é justamente o quê? Que nós estamos, como espíritos imortais, estamos fadados à perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. Não vai ser nessa encarnação, provavelmente não seja na próxima, mas em algum momento, assim como aconteceu com o Mestre Jesus, em algum momento nós vamos chegar à condição de espíritos perfeitos, espíritos puros, seja na condição intelectual, como na condição também moral, espiritual. Só que até lá isso vai demorar um pouquinho, não vai ser da noite para o dia. Nós ainda estamos caminhando nesse processo. Mas esse destino, como chegar até lá? De que forma que eu posso justamente chegar a esse momento? Ou até mesmo nós, que ainda somos ainda imperfeitos, de que forma eu posso melhorar um pouco? Trabalhando. Trabalhando em que sentido? A minha evolução, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como espírito propriamente dito. E de que forma eu posso trabalhar esse meu processo evolutivo? Nós estamos aqui hoje numa reunião pública. Quarta-feira, 19 horas, é uma escolha que nós fizemos. Então, de certa forma, nós já estamos querendo o quê? Melhorar um pouco o que está acontecendo conosco. Né? Estamos buscando essa melhoria. E, por outro lado, o que acontece? Por outro lado, nós precisamos entender que para nós modificarmos esse cenário, para que nós possamos justamente evoluir, dar esse passo, a ferramenta é a caridade.
E quando a gente fala em caridade como uma ferramenta principal para que a gente possa evoluir, e evoluindo, sim, chegar à condição de perfeição, nós precisamos trabalhar a caridade material e também a caridade moral. Muitos pensam que fazer caridade é justamente pegar uma roupa do armário, ou um sapato, ou um cobertor, nessa época de frio que está fazendo aqui, esses dias, e simplesmente pegar e, vou doar lá para o SEAP, SEAP, toma, pá. Ou então não quer doar para o SEAP, quer doar para um morador em situação de rua, meu irmão, toma, pá. Mas isso, na verdade, se nós voltarmos ao conceito que Jesus nos deixou, lá na pergunta 886, você vai... Será que nós estaríamos, de fato, fazendo a caridade? Porque uma coisa, vejam bem, é eu tirar um objeto do armário, botar dentro de uma sacola e dar um destino para ela. Outra coisa é você pegar uma roupa do armário e se colocar no lugar da pessoa que estaria recebendo essa roupa. Será que essa pessoa usaria essa roupa? Usaria. Vai ser bom. Beleza. Então, vamos fazer essa doação. Agora, se você pegar uma roupa rasgada, um sapato furado, um cobertor surrado, você vai doar? Alguns podem pensar, não vou doar. Mas acontece na doação. Eu trabalhei em bazar há muito tempo. E eu já vi coisas que vocês sequer possam imaginar. Acontece. Então, nós temos justamente esse cuidado de exercer o quê? A empatia. O outro gostaria de receber isso? Gostaria. Vai ser útil para ele? Vai. Que às vezes uma camisa, até que esteja em condições boas de uso, só que a gente não utiliza mais porque a gente não gosta, ou porque nós ficamos mais fortinhos, não cabe mais. Enfim, por N motivos. Mas para o outro é importante. Às vezes vai aquecer. Não tem condição financeira de adquirir uma camisa, então você vai lá e doa, e ele utiliza essa camisa. Você se coloca no lugar dessa pessoa, você coloca no lugar do outro. Essa é a caridade material. Olha que entre a material e a moral, a material é, teoricamente, a mais simples. Só que a gente não compreende ainda isso. Nós pegamos a palavra caridade, vou fazer uma caridade, vou pegar aqui esse meu sapato furado, essa minha roupa rasgada, vou dar um destino para esses objetos. Não, isso não é caridade. Você está se desfazendo de algo que está te incomodando. Qual a palavra utilizada para isso? Não sei. Está se desfazendo de algo que está te incomodando de certa forma. Você não está se colocando no lugar da pessoa. Ao contrário, sim, você estaria se colocando no lugar da pessoa. Ok? Outro sentido, caridade moral, que é mais difícil. A caridade moral é quando alguém chega perto de você e fala o seguinte: Ricardo, estou passando por um momento delicado. Eu gostaria de conversar com você. Eu gostaria, de repente, da gente destinar um tempo para tomar um cafezinho ou almoçar. Eu gostaria de desabafar com você alguns assuntos que eu não posso falar dentro de casa. Ou seja, você é aquele veículo que é utilizado para justamente doar o seu ouvido e o seu tempo para justamente tentar ajudar essa pessoa, tentar ser útil na vida dessa pessoa, tentar acolher esse irmão ou esta irmã. Aí você vai estar exercendo a caridade moral. Mas tem um atendimento fraterno na casa espírita. Ok, é válido, super válido. Inclusive, a irmã falou que no final da reunião aqui vai ter o atendimento fraterno, para as pessoas que quiserem. É super válido. Agora, lá fora,
Às vezes, a pessoa, alguém que você conheça, que tenha mais contato, está passando por determinados momentos na vida delicados e que não dá tempo de você, olha, o endereço da casa espírita está aqui, essa casa aqui, você vai lá amanhã, depois da manhã, semana que vem, vai lá e procura o seu fulano, aí você vai marcar um atendimento fraterno, mas pode ser que amanhã seja tarde. Pode ser que amanhã seja muito tarde. Então, hoje, você, não por acaso, porque essas coisas não acontecem ao acaso, você que frequenta os cursos de uma casa espírita, você que assiste às reuniões públicas, participa de encontros como esses dois que a casa vai oferecer daqui a alguns meses, para ganhar o quê? Informação doutrinária, ganhar conhecimento, está tendo a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Simplesmente colocando o seu coração, o seu amor, para esse irmão ou essa irmã que está passando por aflições, por dores, por sofrimentos, que são perfeitamente compreensíveis num mundo como esse que nós vivemos. Um mundo ainda hostil, ainda materialista. Um planeta que ainda está classificado na categoria de provas e expiações. Onde habitam os espíritos que estão caminhando, estão evoluindo, mas ainda falta muito. Então, nós somos esses veículos. Muitas das vezes, acontece isso com a gente. E nós somos obrigados a exercer a caridade moral. Muitos, porém, pensam, não tem tempo para isso agora não, vê isso depois, procura outra pessoa. É correto. Indulgência, vamos recordar o BIP, benevolência para com todos. Se fizer isso, já furou a primeira regra. Segundo, indulgência com as imperfeições dos outros. Furou também a segunda. E aí, perdão das ofensas. Você poderia estar no lugar dessa pessoa. Você até pode estar amanhã, quem sabe, no lugar dela ou dele, passando pela mesma situação. A vida é essa troca. Um dia você está bem, outro dia você está um pouquinho mais para baixo, e tem outro que segura a sua mão e te puxa. Aí você respira, depois vê uma outra pessoa ainda que está numa outra situação, você vai lá, pega a mão dessa pessoa e resgata. É esse exercício de acolher um ao outro. Acolhimento, essa palavra nunca teve tão forte da pandemia para cá, ganhou força. Que nós precisamos acolher, estender a mão, segurar na mão da pessoa e falar, cara, estamos juntos, você não está sozinho, o que você precisar, conta comigo. Não sei se eu vou conseguir resolver seu problema, mas pelo menos eu vou te orientar, a gente vai pensar junto, é mais uma cabeça pensando. Esse é o espírito do negócio. Essa que é a diretriz, a orientação. E nós temos oportunidades. Às vezes nós não percebemos as oportunidades que nos chegam. Não percebemos, mas nós temos essas oportunidades diariamente. É só a gente observar um pouquinho mais. Na mensagem, então, nosso destino é esse. Nosso destino é esse. E Paulo continua, na terra, quer dizer, ele fala, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Aí ele continua, na terra porque a sombra dessa bandeira, eles, os homens no caso, viverão em paz. Ou seja, se eu praticar a caridade na terra, nós, encarnados, se nós praticarmos a caridade, nós viveremos em paz. Ou seja, estamos no caminho reto. Estamos no caminho que? Seguro. Estamos no caminho seguro.
Esse é o objetivo. Eu participo, quer dizer, eu não, é só um exemplo, né? A gente participa de uma obra social. Aqui na casa tem uma obra social, pelo que eu já percebi. Então, participar da obra social é uma ação coletiva da prática da caridade, está no caminho, está aqui, viverão em paz. Mas podem ter também ações o quê? Individualizadas, ações pontuais, dentro da casa e fora da casa, principalmente. E continue no céu, no caso, na espiritualidade, porque os que tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Ou seja, aquela sensação de dever cumprido. Retornei ao plano espiritual. Deixei a carne. Eu vou entrar, cumprir com o meu dever. Eu não vou entrar, às vezes, né, de cabeça baixa, com vergonha, e falei muito na última encarnação, meu Deus. Não. Se eu pratiquei, eu segui o protocolo, como disse Jesus na 886, na pergunta 886, como está aqui na mensagem de Paulo, eu simplesmente vou retornar à prática espiritual mais leve. Vou retornar à prática espiritual com aquela sensação realmente de dever cumprido. E para nós começarmos um pouco, para colocar em prática tudo isso, eu sempre penso que nós devemos fazer algumas perguntinhas para nós mesmos. São perguntas individuais. Todo dia, quando a gente acordar, como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? No dia de hoje. Acordamos. Fizemos a nossa prece. Agradecemos pelo dia, pela oportunidade de mais um dia. Ok, no dia de hoje, como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? E nós vamos observando o que vai acontecer durante o dia. Vamos aproveitar e vivenciar esse dia da melhor maneira possível, prestando atenção naquelas oportunidades que eu falei anteriormente. Nas oportunidades que Deus, que a espiritualidade nos coloca debaixo dos nossos olhos, como uma forma de nós exercermos o BIP, de nós sermos mais benevolentes, mais indulgentes e perdoar mais. São aquelas pessoas, muitas das vezes, que nos pedem informação e nós somos obrigados a dar atenção a essas pessoas, a dar uma orientação, a ajudar, ser benevolente com essas pessoas que às vezes nos pedem algum tipo de informação. Ou às vezes quando a gente vai numa farmácia comprar um medicamento, ou até mesmo no supermercado, em algum lugar que você tem essa interação com outras pessoas, a gente percebe, pela nossa sensibilidade, que aquele funcionário ou aquela funcionária, de alguma maneira, está cabisbaixa, está triste, está melancólica, e às vezes você sorri, um simples sorriso, ou uma palavra de conforto, já é o suficiente para que nós possamos acolher esse irmão, acolher essa irmã. Um simples sorriso, uma palavra de conforto. Você está sendo benevolente. E assim o dia vai caminhando. O dia vai caminhando. E às vezes, surpreendentemente, nós somos vítimas de ofensas. Às vezes, de uma forma arrogante, ou não, mas enfim. E aí, o que a doutrina fala sobre isso? Não rebata. Né, André Luiz fala da experiência dele do copinho de água. Coloque um pouquinho de água na boca e segura, para você não falar nada e depois engula. E aí você está tendo a oportunidade de exercer o quê? O perdão das ofensas. Da gente ter aquela consciência, poxa, o irmão não está legal, não está bem. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele ajuda dessa forma comigo. Deixa para lá, não vale a pena se indispor. Não vale a pena levar ao pé da letra aquele conselho da titia, da mamãe, da vovó,
não traga desaforo para casa, resolva na rua. Não tinha isso? Muita gente ouviu isso. Eu já ouvi várias vezes. Não traga desaforo para casa, resolva na rua, e se trouxer, vai apanhar em dobro. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Muitas das vezes nós precisamos exercer o quê? O silêncio. Ficar em silêncio. Quietinho, silêncio mesmo, sem dizer uma palavra, sem processar uma palavra. Porque às vezes a pessoa está numa outra vibração, num outro momento. A gente não sabe. E de repente no dia seguinte, essa mesma pessoa que você não falou nada hoje, vem até você, olha, desculpa. Ou vem de braços abertos, sorriso, com um buquê de flores, olha. São coisas da vida. Então são essas oportunidades, essas experiências que nos são colocadas à prova, como teste, e também como oportunidade propriamente dita, para que nós possamos agarrar essa oportunidade e fazer dela um exercício pleno, integral, do exercício da caridade, de fazer o bem, de acolher essa pessoa. E uma outra pergunta, além dessa que eu falei inicialmente, né, como que eu posso transformar a vida de alguém no dia de hoje? Aí você vai, antes de passar para a segunda, no final do dia, você vai pensar sobre ela. Eu transformei a vida de alguém no dia de hoje? Pô, teve uma pessoa que eu encontrei, ela estava chorando, exemplo. Eu fui lá e confortei ela. Valeu a pena? Claro que valeu. Um telefonema que eu recebi, dei atenção para essa pessoa. Uma informação que foi pedida, às vezes uma coisa mais banal, uma informação pedida na rua. Você foi lá e orientou. Talvez antes você não faria isso. Você saía batido, sem olhar para trás, sem dar atenção. Então você, opa, valeu a pena o dia de hoje. Eu consegui, às vezes, dar um primeiro passo em direção ao próximo, que para muitas pessoas ainda é muito difícil dar esse passo em direção ao próximo. Para muitas pessoas, o próximo ainda é considerado o estranho. Não fale com ele, é estranho. Estranho? Como assim? Então, você muitas das vezes dá esse primeiro passo. Conseguiu dar? Parabéns. Valeu a pena? Com certeza valeu. E a segunda pergunta? Se fosse Jesus, o que faria nas nossas aflições, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas internas? Pensa, se fosse Jesus, o que faria na sua situação, diante do problema que você está vivenciando, da sua angústia, do seu sofrimento? Você recebeu uma ofensa, deu vontade de ir lá e estrangular a pessoa, o pescoço da pessoa. Peraí, antes de eu estrangular o pescoço desse irmãozinho, se fosse Jesus, o que faria? Não, Jesus ia lá, ia acolher, ia conversar, ia explicar, ia, quem sabe, até dar um abraço. Então, vá lá, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. E, às vezes, até consegue. Já aconteceu comigo, de verdade. Eu dei um abraço. O abraço é um passe. No final, a pessoa chorou. Desculpa, eu estava completamente errado. Me perdoe. Isso nos torna mais humanos, mais seres humanos. Esse é o sentido, é o espírito, vamos chamar assim, entre aspas, da caridade que Paulo está nos trazendo, que Jesus nos trouxe, que tanto se fala, e a gente, às vezes, tema em não compreender. E aí continua Paulo. Mais à frente ele fala o seguinte: reconhecê-los, eis, pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Reconhecer quem? Os espíritos, os homens, pelo perfume da caridade. Eu achei esse termo tão bonito na mensagem do Paulo, perfume de caridade, que espalha em torno de si. Eu lembrei muito quem? De Chico,
né? Chico Xavier. As pessoas que tinham contato com o Chico, que conheceram o Chico, falam que ao se aproximar do Chico, sem falar com ele nem nada, só se aproximar, sentir uma vibração tão intensa, né? A vibração de amor. É o perfume da caridade, que ele fala aqui no texto, na mensagem de Paulo. Bezerra, foi aniversário ontem desse espírito. Bezerra, a mesma coisa. Voltando a Chico, né, o que ele mais gostava, o que ele mais sentia afeto, vamos chamar assim, não eram as mensagens que ele psicografava, não eram os livros, mas mais de 400 obras que ele psicografou. O que ele mais ficava feliz, palavras dele, quando do Pinga Fogo, né, lá da TV Tupi, em 71, palavras dele, era justamente consolar as pessoas, consolar esses irmãos que batiam na porta dele, formavam fila para justamente receber um conselho, para serem atendidos por Chico. Aí alguns podem pensar, pô, mas Chico Xavier está em outro patamar. Ok, mas nós podemos chegar nesse patamar. Ninguém falou para a gente que não seria impossível. Falou que seria possível. Só que basta da nossa vontade, do nosso movimento interno em direção ao bem. Do nosso movimento interno de pensar o seguinte: eu sou capaz, eu quero fazer o bem, eu quero acolher, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero virar a página, literalmente. Eu quero ser uma pessoa diferente. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Só que depende de cada um. A casa vai fornecer orientação, sem dúvida. A doutrina vai também orientar. Mas quem tem que colocar em prática, quem tem que virar a chave, somos nós. Nós que lemos, estudamos, meditamos, fazemos as nossas reflexões sobre tantas mensagens, tantas obras, tantos livros, né? Tantos cursos aqui, que aqui então oferece o curso, né, de segunda a segunda, que muitos participam da maioria. Então vamos colocar isso em prática. Vamos pegar essas informações todas e vamos colocar isso tudo em prática em direção ao próximo. Em direção também a nós mesmos, mas também ao próximo. E esse perfume, voltando à questão do Paulo, esse trecho da mensagem, do perfume da caridade, nós podemos também, além dessas ações individuais que acontecem, tem muitas ações coletivas que são importantes. Muitas obras sociais que fazem a diferença. Eu venho de uma casa que tem uma obra social muito forte para moradores em situação de rua. Ou seja, de pegar esse irmão que está nas ruas, capacitar esse irmão para o mercado de trabalho. A Casa de Frei Fabiano faz isso através da sua obra social, que é a Casa Social de Cáritas. Ela faz isso, e muito bem feito. É um trabalho lindo. Começou um trabalho de formiguinha. Hoje tem uma estrutura enorme. Então, aqui também tem a obra social, né, aqui do SEAP. Normalmente, cada instituição espírita tem sua obra social, mas é o coletivo também pesa, o coletivo faz a diferença, o coletivo ajuda através das suas ações sociais. Isso também é o perfume da caridade, que Paulo fala aqui na mensagem. E mais adiante, Espiritismo apresenta a caridade como regra. E
quando Paulo cita essa frase, Espiritismo apresenta a caridade como regra. Que regra é essa que ele está se referindo? O que Jesus nos ensinou? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a regra da caridade. Esse amor incondicional do Mestre. Esse amor que nós devemos ter. De novo, ele fala novamente, ame o seu próximo, como a si mesmo. Paulo está lembrando aqui, na verdade, fazendo uma alusão ao que Jesus mesmo nos disse. Esse o amar a si mesmo é de nós nos cuidarmos mais. Cuidar mais de quê? Do que a gente pensa, do que a gente sente, do que nós colocamos em prática. Esse amar a si mesmo é isso, da gente se cuidar, nós nos cuidarmos mais. Não é só cuidar da saúde física. Porque isso a gente cuida, de certa forma, até bem. Faz dieta, vai para a academia, fica talvez mais tempo na academia do que em casa, mas vai. Faz exercício físico, por aí vai. Hoje está bem melhor do que há alguns anos. Agora, e a nossa saúde mental? E a nossa saúde espiritual? Como que anda? Não anda. Esse o amar a si mesmo, na mensagem do Mestre, é isso. É de nós cuidarmos mais sobre esses pensamentos, essa nossa casa mental, que ela é viva. Às vezes nós estamos bem e do nada a gente vem um pensamento na nossa cabeça, por que eu estou pensando isso? E às vezes um pensamento que nos perturba, que nos incomoda, que mexe com a gente, de certa forma, numa sensação de desconforto. Por que eu pensei isso? É o amar a si mesmo. E o amar ao próximo, é o que nós estamos falando aqui desde o início, da caridade. O ame o próximo do Mestre que está aqui, é isso. De nós olharmos para esse próximo, e esse próximo não é só o nosso familiar, não é só o nosso amigo, não é só o nosso colega de trabalho, não é só o nosso companheiro da casa espírita, é qualquer irmão de caminhada. Qualquer. Esse é o nosso próximo. Jesus está pedindo isso. Ame o seu próximo, compreenda o seu próximo. Se dedique tempo a esses irmãos. Porque isso, no final da história, isso que será levado em consideração. O quanto de amor você doou. O quanto de bem que você fez. Se você perdoou aquelas pessoas que te ofenderam, se você foi indulgente com as imperfeições das pessoas, é esse questionário que está impresso na nossa consciência. Esse questionário que vai ser lavrado, vamos chamar assim, quando nós retornarmos à parte espiritual. Ricardo, não tem mais jeito, essa encarnação, o que você está falando aqui já era. Não era não. Podemos começar agora. Podemos começar de imediato, uma nova forma de viver. Uma nova forma de alegria, de vivenciar a vida, de dedicação ao amor. Essa casa aqui, com certeza, pode impulsionar, orientar nesse sentido para que a gente possa dar continuidade lá fora. Sempre podemos começar. Lembra da frase do Chico? Que nós podemos fazer, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos, desde já, agora, começar e fazer um novo fim. É isso. Depende dessa vontade interna que todos nós temos, essa vontade, essa garra, essa determinação de colocar o amor em prática. Porque a vida não é só pagar conta, a vida não é só ganhar dinheiro, não é só isso. Isso aí também é importante, com certeza, faz parte, mas não se limita a isso. Tem esse outro lado moral, esse outro lado espiritual,
para que nós possamos começar e colocar isso em prática de alguma forma. Por isso que ele fala, o Espiritismo apresenta a caridade como regra, devemos fazer. Regra o quê? É uma coisa que nós devemos fazer. É lei, digamos assim. Devemos fazer, obrigatoriamente. Então o Espiritismo coloca isso como regra, porque o Espiritismo, ele sempre fala na doutrina o quê? Ame o próximo, pratique a caridade, faça o bem, perdoa o seu irmão e se auto-perdoe também. Não se culpe pelos seus erros, porque talvez antigamente você tinha uma outra cabeça, uma outra vivência, que hoje você não tem mais. Então não adianta você se culpar. Não adianta olhar para o retrovisor do carro, olha para o para-brisa, olha para frente, daqui para frente. O retrovisor é passado, já passou. Não tem como voltar e corrigir. Não se culpe. Olha daqui para frente, vamos olhar daqui para frente. Submetei, continuando Paulo, tá? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e, o que ele continua? E a consciência vos responderá. Ou seja, as leis de Deus que estão gravados na nossa consciência, como os Espíritos disseram a Kardec, a consciência vos responderá. As leis de Deus se manifestarão. As leis divinas, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que, consequentemente, serviu de base para a construção aqui dessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a consciência vos responderá. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E a consciência, ela vai responder. Que nós possamos, então, ficar tranquilos. Ao praticarmos a caridade, ao fazermos sempre o bem, ao perdoar as ofensas, que nós possamos ficar tranquilos em relação a isso. Agora, muitos de nós, diante das nossas imperfeições morais, ainda não conseguimos o quê? Perdoar. Ok. Então, comece pedindo desculpas. Já é o início. É mais leve. Mas está no caminho. Mas ele pede, perdoe. Se auto-perdoe. Não se culpe. Não se flagele. Isso que os Espíritos nos pedem. Se ame mais, né? Que nós possamos ter esse cuidado com a nossa mente, cuidado com o que a gente anda vendo, com o que a gente anda ouvindo. Será que o que eu tenho escutado merece, é digno de eu passar isso para frente? Ou simplesmente eu escuto e eu tenho que morrer? Não passar para frente. Para evitar discussões, evitar brigas, evitar discórdias entre as pessoas. A famosa fofoca. Tem gente que gosta de fofoca. Às vezes não é bom. Dá vontade, mas não é bom. Então, que a gente possa rever isso. São as nossas atitudes. São as nossas atitudes. Muitas coisas a gente ouve e tem que, abafar. Abafa, não passa. Porque se passar, vai gerar conflito, vai gerar briga, vai gerar discórdia. Pensou alguma coisa indevida, quer falar, sabe aquelas piadinhas? Brincadeira, tudo bem, é válido. Mas sabe, às vezes é uma brincadeira que tem aquele fundo de verdade, uma provocação. Você quer provocar? Provoca. Não vale a pena. Segura. Não vale a pena. Você vai provocar o quê? Briga. Vai provocar o quê? Discussão. Esse é o objetivo? Não é o objetivo. Não adianta nós virmos semanalmente uma reunião pública como essa, estudarmos, lermos, e lá fora nós nos comportarmos de uma outra forma. Não faz sentido. Nós precisamos trazer, unificar esse homem, vamos chamar assim, dentro de uma instituição espírita, com um homem lá fora. Tem que ser o quê? O mesmo comportamento.
tem que manter a mesma coerência. Isso não quer dizer que eu não erre. Eu vou continuar errando. Mas, ao mesmo tempo, vou continuar o quê? Aprendendo. Eu vou continuar aprendendo com os meus erros. Isso é evolução. Não tem como você evoluir sem errar e aprender. Evoluir é isso, erro e acerto, aprendizado. Esse é o processo. Isso é de cada um, é um processo individual, não é um processo coletivo. Você pode até observar o outro, o que ele errou, como acertar. Mas as nossas vivências são individuais. Porque nós somos o quê? Individualidade. Nós trazemos uma memória espiritual de outras encarnações, reencarnamos. Essa memória está na nossa consciência. Nós precisamos o quê? Desenvolver essa memória, destrinchar essa memória com os erros, com as imperfeições e tornar essas imperfeições menos imperfeitas possíveis. No retorno à parte espiritual. E, para finalizar, aí eu vou ler a mensagem final, o parágrafo final na íntegra. A mensagem como um todo eu vou deixar como dever de casa, que eu falei no início, porque ela é longa, não é uma mensagem curta, ela é longa. Meus amigos, isso palavras de Paulo, tá? No último parágrafo do texto. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Muitos já nasceram em berço espírita. Outros se tornaram espíritas. Outros ainda estão tentando se tornar espíritas. São diferentes. Quem nasceu em berço espírita, não é o meu caso, eu me tornei espírita. Mas eu não nasci em berço espírita. Mas eu acho muito legal, muito bacana, né, numa família, quando tem, às vezes, avós que já são espíritas, depois as mães são espíritas, os pais são espíritas, e assim vai passando de geração para geração. Acho isso legal, isso bacana. Não é comum, mas acontece. Mas muitos eram católicos e se tornaram espíritas, ou eram evangélicos e se tornaram espíritas. Então ele fala aqui na mensagem, agradecer a Deus, independente de qual seja o caminho, vamos chamar assim, vamos agradecer a Deus. Ele pede, agradeça a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Ele continua, não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então, aqui ele fala para a gente, nessa mensagem final, duas informações muito importantes. Espírita e cristão. O ideal, todos nós somos cristãos, mas nem todos, aqui todos são espíritos, mas vamos pegar um universo maior. Todos são cristãos, mas às vezes nem todos são espíritas. Mas, acima de tudo, nossa origem qual é? Nossa origem é cristã. Né? Então, isso que é a mensagem que ele fala. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma só pessoa. E outro ponto importante, voltando aqui um pouquinho, que eu me perdi aqui agora. Não é somente os que você salva, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela nos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só pessoa. Verdadeiro espírita, não é só o espírita, tem que ser o verdadeiro espírita.
O que essa palavra verdadeiro chama a atenção aqui no texto? Que é justamente de nós sermos o quê? Espíritas, no sentido de colocar tudo isso que nós falamos aqui em prática. Gente, espírita, ser espírita, não é somente, como dizem aí os expositores renomados aí no movimento espírita, não é só ir na casa espírita, assistir reunião pública, tomar passe e beber aguinha. Não, não é isso. Ser espírita, ser um verdadeiro espírita, é isso sim, e colocar tudo isso que nós falamos aqui em prática. Ou tentar colocar. Vai errar no primeiro? Vai, a bola vai bater na trave? Vai. Vai para fora? Vai. Mas você está tentando, está ajustando, até que vai conseguir ajustar e vai seguir adiante. É mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Aí você vai estar se tornando esse verdadeiro espírita que Paulo está pedindo. Para encerrar, que o horário já está batendo. Fazer, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só pessoa, uma só coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então ele deixa aberto, seja qual for o culto que pertençam, mas hoje todos vão ser discípulos de quem? De Jesus. Então que a gente possa, ao nós retornarmos para os nossos lares, para nossas casas, pegar o Evangelho, dar uma lida na mensagem na íntegra, item 10 do capítulo 15, leiam essa mensagem, assistam, né, os estudos que a casa proporcionou no dia de hoje sobre esse tema, e vamos refletir um pouco sobre isso, para que a gente possa resgatar um pouco agora a Joana, que nós possamos largar o homem velho e construir esse homem novo. Todos nós podemos fazer isso. E é uma ação o quê? Individual. Esse homem novo é uma ação individual. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Ricardo, pelo estudo que você nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico maior, espiritualidade aqui, amiga aqui presente, que nesse momento, Senhor, possamos receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, que possamos ser merecedores da nossa cura, Senhor, do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Possamos, através desses médios que amorosamente se colocam à disposição do trabalho do Cristo, ser ajudados de acordo com o nosso merecimento. Que seja em nome do Cristo e, acima de tudo, em nome de Deus, Senhor, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Nosso querido irmão Francisco Cândido, que por intermédio, pelo Espírito de Emmanuel, nos revela sobre a tristeza que, segundo Paulo, na sua advertência, a tristeza. Existe a tristeza de Deus e a tristeza da terra. Deus, soberanamente bom e justo, nos criou simples e ignorantes, mas nos diferenciou dos animais que têm o instinto, e a nós, Ele nos deu a inteligência
mas também o livre-arbítrio. Não que haja a tristeza em Deus. O que quer que nós entendamos sobre essa tristeza, sobre aquilo que praticamos, seja no mundo encarnatório, seja no plano espiritual. Aqui ainda estamos presos aos bens materiais, quando, na realidade, precisamos nos ater ao bem moral, porque esse será o único bem que nós levaremos para a nossa vida eterna. E ainda no plano espiritual, quando existe a resistência dos espíritos de baixa luz, de ainda optarem pelo mal, por não querer dar as mãos aos espíritos de luz para a sua evolução. Aqui, nós ainda nos atemos em tristeza, achando que o fato de não possuirmos o dinheiro suficiente para comprar aquela cobertura, aquela lancha, aquele carrão, que isso é uma tristeza. Lê do engano. A tristeza maior nós sentiremos quando voltarmos ao plano espiritual, por saber que as coisas materiais aqui permanecerão. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre a tristeza de Deus. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser desencarnado e encarnado. Busquem a Deus, pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho, de buscar o pão, que é o alimento para o corpo. Mas primeiro, busquem a Deus, pedindo permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos ceareiros, trabalhadores do Cristo, para ajudar, a socorrer vocês, a nós, a todos. Digo mais, falo da humanidade sofredora, o porquê grande parte desse sofrimento em meio a vocês é por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus, que ignoram a sabedoria divina, que conhecem, mas fingem não o conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador. E aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, lembrem-se que Deus existe e que temos um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas ao balançarem com o tocar dos ventos, do orvalho que em gotículas cai sobre o capim e sobre o telhado pela manhã e à noite ao relento, a natureza, então, terão a certeza de que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã e também no entardecer. Na noite escura, que às vezes
é o terror para alguns homens desencarnados e também para alguns encarnados. Na noite clara, enluarada, que muitas das vezes saímos para admirar. Belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todo esse sofrimento acontece por não entenderem ou por fingirem não conhecer a Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas, que é nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia para com todos nós que já o entendemos. Para os que ainda não o entendem e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno. Esquecem do leite de que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas. Então, tornaram-se esses malfeitores que estão destruindo nações, aterrorizando pobres criaturas que, no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus, lamentam e esquecem até mesmo que Ele, o Cristo, existe para ajudá-los. Ah, meus amados, orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus, tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus. Peçam que eles lembrem que tiveram mãe e que receberam muito amor dessas mulheres. Mães, quiçá pobres e sofredoras, mas que lembravam de Deus e rogavam ao Mestre Jesus pelo seu lar e pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando às vezes de comer para torná-los homens de posses, de bens, para chegarem ao topo e dirigirem uma nação com o intuito de organização, de amar, de ensinar a amar, de ensinar a crescer, a educar. São esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que é o amor, o porquê estão no topo, no comando do mundo e o pior, esqueceram de Deus. Meus amados, façam prece por esses homens que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec sempre. Nós estamos juntos, auxiliando a vocês e amparando-os em todas as circunstâncias. Paz a todos, um trabalhador do Cristo. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez te agradecemos a oportunidade na tua seara, Senhor. Agradecidos à direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e em segurança. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome dessa coluna de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado todo o trabalho no nosso SEAP na noite de hoje. Graças a Deus.